professora Karina, de língua portuguesa. Essa é uma videoaula que eu estou gravando acerca do roteiro 2 do terceiro bimestre, a segunda parte, que refere-se à questão número 7. Nesse roteiro, a gente vai falar sobre as figuras de linguagem, sobre duas figuras de linguagem, propriamente ditas, que são as mais importantes para esse momento. Existem várias outras figuras de linguagem, como a ironia, a metáfora, a metonímia, a elipse, personificação e etc. Algumas dessas vocês já viram em sala de aula, mas essas duas são novas para vocês. Então, por isso, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa videoaula para que vocês compreendam bem o significado dessas duas figuras de linguagem para que vocês consigam realizar a questão 7. Vamos lá? Então, eu vou falar aqui da assonância e da aliteração. Que nome mais estranho, né? Assonância. Que nome estranho, aliteração. Mas são duas figuras de linguagem muito simples, fáceis de compreender e eu acho que de todas elas, essas duas são umas das mais tranquilas. Então, vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho da assonância. Então, eu coloquei aí para vocês o significado, que diz assim: a assonância é uma figura de linguagem de som. Ela é caracterizada pela repetição vocálica. Já a aliteração, que é a segunda figura que eu vou falar para vocês, é muito utilizada na literatura e na música, pois ela atribui muita expressividade e ênfase ao texto. Então, a gente diz que a assonância e a aliteração são figuras de som. São muito utilizadas dentro das músicas, dos poemas, poesias, e vocês vão perceber que até nos trava-línguas tão comuns, aqueles que a gente faz quando é criança, também existe a presença dessas figuras de linguagem. Qual é a diferença entre a aliteração e a assonância? A aliteração consiste na repetição consonantal. Consonantal vem da palavra consoante. Então, é a repetição das consoantes, isso tudo na mesma sentença. E a assonância consiste na repetição dos sons vocálicos, ou seja, nas vogais, também na mesma sentença. Então, a diferença é essa, a gente sabe que é a repetição de sons. Na aliteração, a repetição das consoantes e na assonância, a repetição das vogais. Beleza? Eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Jurei, mas não acreditei, não fique quando eu pensei, nunca hesitei, então irei. Olha aí a repetição do i e do e acontecendo aí na mesma sentença. Aponte a ponta e não desaponta, também tem a repetição. A pálida lágrima de Flávia, a boa boca da moça, buscava no intercurso o concurso do seu corpo. Amo muito tudo isso. Aponte a ponta e se desaponta. Então, você vê aí que em várias frases, essa amo muito tudo isso, que é bastante conhecida, também tem muita repetição. Você percebe que, ora, a gente encontra a repetição das vogais, ora, repetição das consoantes. Tranquilo até aqui? Eu vou explicar um pouquinho melhor no próximo slide. Então, vamos lá. Olha aí. Então, a gente sabe que a sonância e a aliteração são figuras de linguagem chamadas de figuras de som, muitas vezes utilizadas nas músicas e poesias. A aliteração é a repetição dos sons consonantais, ou seja, das consoantes. Olha o exemplo que eu coloquei aqui do poeta Vinícius de Moraes. O pato pateta pintou o caneco. Então, aqui eu grifei, né, para vocês, vou até marcar aqui de amarelinho. A repetição que a gente tem aqui, peraí, só um minutinho, deixa eu trocar. A repetição que a gente tem aqui, ó, do P, pato, pateta, pintou o caneco. E a repetição também do T, aqui no pato, no pateta, aqui tem duas vezes, e no pintou aqui também tem. Então, aqui a gente percebe a repetição das consoantes P e T.
Portanto, se nós temos a repetição de duas consoantes aqui dentro de uma mesma sentença, de um mesmo verso, né, do Vinícius de Moraes, nós temos a presença, então, da aliteração. Nossa, que fácil! Tem um nome tão difícil para ser uma coisa assim tão simples. Então, né? Pois é. Já a assonância é a repetição de sons vocálicos. E lembrem-se que vocálico vem da palavra vogal. Quais são mesmo as vogais? Todo mundo sabe, né? Por favor. Então, eu coloquei aqui um trechinho da música do Djavan, em que ele diz assim: minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Nós temos aqui a repetição da vogal U. Ó, minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. E aí, por que ele fez isso? O Djavan colocou, né? Ele escreveu essa música e colocou essa repetição das vogais de propósito. Foi justamente para que tenha rima dentro da música dele. E esse recurso é muito utilizado também dentro da poesia, para dar rima, para dar as sensações. Então, é usada de propósito. Então, quando a gente tem a repetição de vogais na mesma sentença, nós temos a presença, então, da assonância. Muito tranquilo, né, gente? Agora que você já sabe que aliteração e assonância são figuras de linguagem e que são figuras de som, a aliteração é a repetição das consoantes e a assonância é a repetição das vogais. Você vai pegar o seu roteiro de estudos, vai lá na questão número 7 para você tentar resolver. Então, presta atenção na questão 7, que ela é um pouco difícil de entender num primeiro momento, mas agora que você já sabe a diferença entre assonância e aliteração, vai ficar mais fácil. Na 7, eu coloquei assim: leia o poema abaixo e identifique a figura de linguagem presente. O poema é um trechinho, tá? Diz assim: a ponte aponta e se desaponta. A tontinha tenta, limpa a tinta, ponto por ponto e pinta por pinta. Tanta tinta, de Cecília Meirelles, 1964. No poema acima, as letras em destaque indicam a repetição vocálica. Por isso, temos uma. O que acontece? Quando você for ler esse trecho da poesia da Cecília Meirelles, você vai falar assim: mas espera aí, professora, aqui eu tenho repetição das vogais. Ó, lá, ó, ponte aponta, desaponta, tontinha. Depois da vogal I, limpe tinta ponto por ponto e pinta por pinta. Mas eu também tenho repetição da consoante N e da consoante T. E aí? Então, quer dizer que aqui dentro eu tenho a presença tanto de aliteração quanto de assonância. Mas e aí? Tem as duas aqui nas alternativas. Como que eu vou saber qual é? E aí é que tá, né? Você vai prestar bastante atenção na pergunta. A pergunta é assim, ó. No poema acima, as letras em destaque indicam a repetição vocálica. Então, as letras que estão em destaque aqui são justamente as que têm repetição de vogais. Então, eu coloquei em amarelinho aqui, ó, o I. Então, você vai olhar para essa repetição vocálica dentro da poesia. Se você olhar para essa repetição vocálica dentro desse trecho da poesia da Cecília Meirelles, você vai ver que aqui a gente tem a presença do quê? Da personificação, da aliteração, da assonância ou da elipse? A gente nem está falando de personificação e elipse, não é verdade? Então, você já de cara exclui duas alternativas. Sobra a aliteração e a assonância, mas tem aliteração e tem assonância aqui e agora. Você vai olhar novamente, ó, para repetição vocálica. Qual das duas figuras de linguagem, a aliteração ou a assonância, qual das duas consiste na repetição vocálica? Muito fácil, gente. É só lembrar da explicação que eu dei agora, até agora há pouco,
e marcar um xizinho aí na que você julgar correta. Tenho certeza que você vai acertar, tá bom? Mas, se mesmo depois de ter assistido a esse vídeo você ainda não tiver compreendido, por favor, não deixe de me mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O meu número vocês têm no roteiro, aí marcadinho aí em cima. Pode me mandar uma mensagem, pode me ligar a hora que for, que eu tô aqui para isso mesmo. Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até breve, se Deus quiser.